E o Jonathan Haidt, que eu cito muito aqui, que é um... Cara, o Jonathan Haidt... Nossa, eu amo esse homem. Sou apaixonado por esse homem. Aqui tem um livro que eu cito muito, que chama The Coddling of the American Mind, que é como você deixou a mente americana mimada. E ele mostra... Ele tem um trabalho muito legal mostrando que, assim, essa geração está sendo criada com uma terapia cognitivo-comportamental ao contrário. A terapia cognitivo-comportamental é feita para você superar traumas e bloqueios seus. A gente tá praticamente fazendo uma terapia para eles terem traumas e bloqueios. Aqui eu até anotei. Ele fala que tem 3 crenças que estão treinando as futuras gerações para o fracasso absoluto. Primeiro, o que não te mata te faz mais fraco. Segundo, confie sempre nos seus sentimentos. Terceiro, a vida é uma guerra do bem contra o mal. Que você tá do lado do bem, é claro. Quando você cria uma geração pensando isso, você tá fazendo pessoas fracassadas. E ele tem a comprovação, essa geração que está sendo criada nos safe spaces nos Estados Unidos, 30% mais depressão e ansiedade do que a geração do bullying, cara. Claramente, eles não sabem lidar com a vida, né? Quando você coloca eles nesses espaços. Quando você toma um não, você não tem estrutura, né? Seja no que for, seja no emprego, Por seja quê? no... Você ensina a pessoa, eu tenho que controlar vocabulário. Você só vai ser feliz quando não tiver mais nenhum babaca no mundo. Não é, cara. Você vai ser feliz com o babaca, sem o babaca, apesar do babaca e o babaca que se dane. Entendeu? Você vai atropelar ele que fique lá no canto dele. Ele quer ser babaca, ele vai ser babaca pra lá. No livro eu falo também da questão das microagressões, que essa elite progressista branca roubou toda a ideia de um dos intelectuais negros mais brilhantes da história. É uma história que eu conto aqui que ela é sensacional do cara. Eles roubam a ideia do cara, distorcem para querer dizer que você não pode falar nada, porque senão a pessoa não vai ser feliz, e aí você controla, e aí não sei o quê. Então, assim... hoje, a gente tem um índice... o Jonathan Haidt está fazendo vários estudos disso na Universidade de Nova York. Você está tendo mais... Vou anotar esse nome aí, porque sobre esse assunto, geralmente o cara que eu vejo falar pra caralho é o próprio Jordan Peterson. Porque é psicólogo também. O Jonathan Haidt... E é muito foda porque ele fala com a serenidade. E eu gosto... E assim, ele parece estar falando a verdade que ele realmente pensa o tempo inteiro, tá ligado? Eu respeito isso. Não, o Jonathan Haidt é mais bem-humorado, eu acho. Mais solto, assim. Ele tem esse livro, tem um outro livro que tem em português, chama Mente Moralista, que eu acho muito... Eu sou muito fã desse cara. Assim, tem um outro cara... Jonathan Haidt, H-A-I-D-T. Tá. E assim, esse cara, ele vai explicando como que isso tá, vamos dizer, acabando com a cabeça da pessoa. Por quê? Antes, vamos dizer, você tinha bullying. Aí eu vejo gente falando, porque o bullying fazia bem, porque não fazia, cara. Era uma merda, destruía a vida de pessoas. Até meus amigos da polícia, que gostam de usar a expressão, como é que é? Bullying recreativo. Mas o que eles fazem não é bullying. Entre amigos, um fazer aquelas brincadeiras com o outro. Isso é uma parada interessante bullying, também cara. de se falar, Amada. Porque o bullying, ele é diferente de zoar os outros. O bullying, ele prevê uma humilhação, ele prevê um método, ele prevê uma perseguição, ele prevê uma série de coisas, tá, que é diferente de um amigo zoar o outro, né? Que pra mim entra também na questão do ambiente. Se você tá num ambiente de amigos, brincando um com o outro, e tem essa liberdade entre vocês, tá ok, isso não é bullying. Agora, causar um dano físico ou psicológico numa pessoa, eu sou contra, é óbvio. Não, ou você saber que o cara tem um problema... Por exemplo, qual que é a diferença de bullying por não bullying? Homem, eu acho que é mais comum isso do xingar, né? Porque o tratamento de homem é xingamento. E aí, mulher seu filho não. da puta, tranquilão? Mulher não, você tá linda. Você viu que ridícula? Não é? Homem não. Ele tá lá, seu corno, não sei o que lá. Mas ele é seu parça. É jeito diferente, né? De lidar com a vida. O bullying é assim... Não é você ir lá e xingar o cara e falar seu corno. É você saber que o cara foi traído, o cara tá machucado, o cara tá em depressão, o cara tá fazendo tratamento e você começar a zoar ele pra todo mundo. Olha lá, o corno de cabeça baixa, o não sei o quê. É a mesma palavra.
Mas uma é bullying e a outra zoeira. Tem a intenção da pessoa. Dá pra você perceber na intencionalidade da pessoa. Você pode usar um palavrão e ser um elogio, ou usar um elogio e ser uma ofensa. Você fala, pô, esse filho da puta é demais, maluco. Eu tô elogiando ele. Aí chega uma pessoa horrível e fala, olha, linda, hein? Eu falei linda, mas eu ofendi. Eu falei filho da puta, mas eu elogiei. Só que as pessoas estão perdendo a capacidade de interpretação. E para não correr o risco de ofender, parece que a ideia é abaixar o nível do discurso. Eu prefiro elevar o nível do raciocínio. Trabalhar para isso. E também, assim, como a gente tem hoje todo mundo regido por SEO, né? Que você tem que fazer aquelas palavras e o título de tal jeito, isso e aquilo, a linguagem tem perdido muito. Então, assim, é uma luta você trabalhar como jornalista fazendo texto para as pessoas lerem. Porque o texto tem que repetir tantas palavras em não sei qual lugar. E eu não faço isso porque eu nem sei fazer. Você não articula mais raciocínio, a pessoa não é treinada para raciocinar. E tem também uma questão que é o seguinte, sempre na vida da gente, era analógica, quem ia fazer até o bullying com você, ou ia te zoar, ou ia puxar o seu tapete, era o seu inimigo. Hoje, com essa coisa da sinalização de virtude, quem vai puxar o seu tapete é o seu amigo. Hoje você tá bem com todo mundo, amanhã você falou não sei o que, ele já tava meio de ovo virado com você, ele vai te tacar na roda. E é isso que faz adolescente se matar. A vida dele não tem sentido, cara. E eu vejo muitos pais tentando falar assim, não isso aí é só bobagem de internet, não leva a sério, é só você desligar. Aquilo pro adolescente, às vezes, é o mundo dele. Porque o adolescente ele tem uma cabeça que, se não tá na rede, não é verdade. Eles são de outra geração. Então, eu acho que é algo que a gente precisa começar a discutir as coisas. Porque se fica só na superficialidade, um grupo bate no outro, um grupo sinaliza virtude, um grupo não sei o quê, você tem o quê? Um artigo de luxo para uma elite urbana. Que é o que eu chamo, para que serve a sinalização de virtude? Para que serve, vamos dizer, a privatização de todas as pautas identitárias para você substituir ativistas de verdade por influencers que estão no meio da máquina publicitária? Ele serve como produto para o Che Guevara de apartamento. O que é o Che Guevara de apartamento? Ele quer ser o Che Guevara, cara. Ele quer fazer uma revolução, entendeu? Ele, na cabeça dele, ele vai alterar o mundo. Ele consegue alterar o mundo? Não, ele não sabe lavar a cueca dele direito. A mãe tem que lavar de novo. Como é que ele vai fazer a revolução? Ele vai catar o Twitter dele. Essa vaca dessa velha falou não sei o quê. A descarga que ele tem de dopamina dá, na vidinha desinteressante dele, a sensação de que ele fez algo e ele fica viciado na descarga desse hormônio. E ele sente, na cabeça dele, ele realmente está fazendo militância. Porque ele é um inútil. Ele nunca é só gente inútil. Claro, ele não faz militância. Ele não sabe como é que é isso. Ele não tem essas emoções fortes. Mas ele sente que tá... Ele tem efetivamente essa emoção. Ele vê aquilo ali como uma ferramenta. É só uma ferramenta para ele alcançar... sei lá, algum nível de reputação na internet. Não, mas dá descarga de dopamina. Ela é prazer. Comprovado. É comprovado. Acontece isso na cabeça do Felipe Neto, então. Quando ele... Tem um livro chamado Geração Dopamina, que mostra como as pessoas ficaram viciadas neste tipo de descarga de dopamina. Que é um hormônio que a gente sente prazer, você sente que você... A pessoa fica viciada no tipo de descarga de dopamina que ela tem na rede e naquela frequência. E aí é uma geração infeliz, por quê? Porque ela não sabe lidar com a infelicidade. Ela quer toda hora aquela sensação de prazer. E a vida não tem isso. A vida tem uma hora tá no alto, outra hora tá no baixo, você tá triste, tá não sei o quê. E a gente tem uma geração viciada nisso. E é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque o cara tem esse comportamento, aí aquele grupo elogia, ele elogia o outro, e eles acham que não estou fazendo correto, e uma coisa se retroalimenta. E na minha cabeça, faz parte, talvez faça parte do que a gente tá falando aqui, a ideia, a moral da história do que a gente tá falando aqui, seja, precisamos ficar atentos a quando esse tipo de sinalização de virtude é apenas uma ferramenta para atingir essa descarga de hormônio ou conseguir mais reputação, não sei o quê. A gente está discutindo aqui que
essas pautas, algumas dessas... Assim, todas essas pautas, na verdade, elas são legítimas. Elas só estão sendo sequestradas para um fim escroto. Aham. Não, a pauta de luta pela inclusão é uma coisa. Sim. Você dizer que falar todes inclui é mentira. Eu também acho.